E a semana foi marcada por desencontros entre o governo federal e governos estaduais, por conta das competências entre os vários entes da federação e medidas como o fechamento de aeroportos e também de estradas, entre outras. Nós vamos ouvir quem entende de matéria constitucional para entender o problema. Olá, a lei existe. Está lá na Constituição, as competências da União, Estados, municípios e o Distrito Federal. Mas o assunto é complexo, porque tem artigo que define o que é exclusivo da União. Outros apontam competências que devem ser compartilhadas. Eu aqui da minha casa fui me socorrer do advogado e professor de Direito Constitucional Daniel Falcão, lá da casa dele, para entender melhor essa história. Vamos começar com o tráfego nas estradas. Quem pode o quê? Uma avenida dentro do município, ela em tese pode ser fechada pelo município. Agora, quando há uma estrada intermunicipal, ou seja, entre dois ou mais municípios, aí o interesse já não é mais municipal, local, o interesse já é regional. Então caberia ao Estado tratar sobre isso. E quando há uma estrada interestadual, ou seja, entre um Estado e outro, aí vem o interesse da União, porque é o interesse nacional, ou seja, quando tem dois estados envolvidos, já vem o interesse nacional. Então, com estradas é bem fácil de perceber quais são as diferenças. Professor, e a atuação nos aeroportos? Isso claramente é questão da União. Direito aeronáutico e aeroporto é administração da União e legislação sobre direito aeronáutico é da União. Então, quem cuida disso é a União, dentro daquela parte do aeroporto que é de responsabilidade da autoridade aeroportuária. O professor lembra ainda que nos estados federativos, como é o caso brasileiro, é mais comum do que se imagina a Suprema Corte ser chamada para resolver dúvidas do texto constitucional. Ele cita que é assim na Alemanha, nos Estados Unidos, mas vamos ouvi-lo no trecho que é uma particularidade nossa. E boa parte do que chega no STF no controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, por meio de ação direta de constitucionalidade, por meio de, principalmente, ou de arguição de descobrimento de preceito fundamental, trata da repartição de competências, ou seja, Estado legislando onde não deveria, União legislando onde não deveria, município legislando onde não deveria. Isso é muito comum no Brasil acontecer. E, basicamente, o STF faz isso caso a caso, porque não há lei que defina exatamente o que é do Estado, o que é da União, do município. A Constituição faz essa divisão e, caso a caso, nós vemos o STF tratando sobre isso, se cabe à União tratar sobre isso, se cabe ao Estado, se cabe ao município, se a União trata por norma geral, o Estado trata por norma suplementar e por aí vai. Realmente é um dos assuntos mais dinâmicos, complexos do direito constitucional brasileiro. E como estão os números da economia brasileira nesses tempos de quarentena? Relatório do Banco Central já admite crescimento zero para este ano. A previsão de inflação também baixou. Vamos ver a quantas anda a maior economia da América Latina. Quem comenta com a gente é a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. O Banco Central divulgou nesta quinta-feira o relatório trimestral de inflação. No documento, a direção do banco assume uma inflação de 2,6% no acumulado do ano, bem abaixo dos 3,5% estimados anteriormente. A estimativa para o Produto Interno Bruto, o PIB, também foi reduzida. A nova projeção é de crescimento zero para a economia do país neste ano de 2020, índice que se contrapõe fortemente aos 2% anunciados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no começo de março. Para elaborar o relatório trimestral, o Banco Central trabalha com dados de consumo e produção e com as projeções do mercado financeiro. Para a estimativa, foram avaliados os indicadores do nível de atividade econômica do final de 2019 e do começo deste ano, principalmente janeiro e fevereiro. E aqui já entram os primeiros efeitos da crise do coronavírus. Mas antes mesmo da pandemia da Covid-19, o mercado financeiro já dava sinais claros de dúvida sobre o futuro da economia brasileira. Essa dúvida foi um dos fatores que
que fizeram a cotação do dólar explodir entre o fim de fevereiro e começo de março. O mercado analisava os resultados das medidas adotadas pelos governos de 2017 para cá e não via efeitos reais na retomada da atividade econômica. Nesse período, o governo apresentou e o Congresso aprovou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência Social, a medida provisória da liberdade econômica e segue o mesmo caminho na votação da carteira verde e amarela, já aprovada no Senado. No entanto, nenhuma dessas medidas teve o efeito prometido de fazer a economia do país voltar a girar e reduzir o desemprego. Ao contrário, o nível de informalidade no mercado de trabalho cresceu e a massa salarial dos trabalhadores caiu, segundo dados do IBGE. A reforma trabalhista trouxe insegurança jurídica para quem antes tinha direitos garantidos em lei. A reforma da Previdência dificultou a aposentadoria dos mais velhos e fragilizou a rede de proteção social dos desvalidos. A MP da Liberdade Econômica não teve tempo de gerar os novos postos de trabalho anunciados. Quanto à inflação, a taxa estimada de 2,6% é muito próxima do piso da meta, que é de 2,5%. Neste indicador, a cotação do dólar e os preços das commodities, os produtos de base como petróleo, grãos e carnes, são fundamentais. A explosão do dólar, que ultrapassou a faixa de R$ 5,00, tem o poder de pressionar a inflação para cima, mas a queda do preço do petróleo puxa para baixo. Empurram para baixo também a queda no preço das carnes em geral no mercado interno por causa da redução das exportações e principalmente a falta de dinheiro no bolso dos brasileiros desempregados ou subempregados. O IBGE informa que mais de 11% dos cidadãos em idade de trabalhar não encontram ocupação. E entre os ocupados, cerca de 40% estão na informalidade dos entregadores de comida, motoristas de aplicativos, diaristas, lavadores de carros e similares. O Senado vai disponibilizar o sistema de votação remota às câmaras municipais e assembleias legislativas de todo o país. O sistema foi desenvolvido pela equipe de tecnologia da informação do Senado. Ele permite que os parlamentares continuem trabalhando, apesar da quarentena imposta pela pandemia do coronavírus. No último dia 20, os senadores fizeram a primeira votação remota do mundo. O encontro virtual foi possível graças a um sistema criado pela equipe de tecnologia da informação do Senado. Ele permite que o parlamentar vote por um aplicativo no celular ou no computador. A confirmação é feita via SMS. Por segurança, uma foto do parlamentar é feita no momento da confirmação do voto. Quero destacar que esse êxito do Senado Federal é inédito no mundo. Todos os parlamentos, mundo afora, estão paralisados ou virtualmente paralisados e nós estamos conseguindo deliberar à distância para atender a necessidade do Brasil. Inclusive, já recebemos contatos de alguns parlamentos do exterior, inclusive, pedindo transferência de tecnologia a fim de que eles também possam deliberar os assuntos de interesse dos seus países. Então, eu queria manifestar meus parabéns à equipe que vem conduzindo esse processo e nossos agradecimentos aos senadores que nos delegaram essa missão e a confiança em que o Prodasem, a Secretaria-Geral da Mesa e o Senado, de uma forma geral, possam entregar esse resultado à população brasileira.